Nesta edição do OAB São Paulo Notícias, em entrevista com o presidente Marcos da Costa, você vai saber por que a OAB São Paulo ingressou com ação civil pública contra a redução do limite de velocidade nas marginais. A defesa contra os projetos de extinção do exame de ordem continua. A OAB São Paulo oficia tribunais e o Ministério Público devido à greve na Justiça Trabalhista. E os destaques do Jornal do Advogado na edição do mês de julho. Nesta edição do OAB São Paulo Notícias, conversamos com o presidente Marcos da Costa, que explicou por que a entidade é contra a redução do limite de velocidade nas marginais. Presidente Marcos da Costa, neste dia 20 de julho, o senhor submeteu ao Conselho Seccional da Ordem a intenção de ingressar com uma ação civil pública contra a redução das velocidades máximas permitidas nas marginais em São Paulo. O Conselho aprovou. Agora vamos entender as razões que levaram o senhor a ter essa ideia e, claro, que convenceram os conselheiros seccionais. Bom, primeiro registrar que a Ordem, diferente de outros órgãos que regulam também profissões, a Ordem não tem só uma função corporativa de defesa da classe. A Ordem tem uma função institucional definida por lei de defesa da Constituição, da democracia, da República, da legalidade, e é com essa vertente institucional que a Ordem vem agora a aprovar essa proposta que eu fiz ao Conselho Seccional no sentido de ingressar com a ação civil pública. A ação civil pública que tem diversas ponderações a serem apresentadas, mas eu queria destacar algumas. A redução se dá sob o argumento de que melhoraria a segurança das marginais, na medida em que os carros andariam com menor velocidade e teríamos, então, um número menor de atropelamentos. E nos parece certo de que, antes de reduzir a velocidade para esse efeito, nós teríamos outras medidas a serem adotadas pela Prefeitura. Melhor sinalização, um controle maior do tráfego de pessoas, não é para as pessoas andarem pela marginal. Se for o caso, até colocar aquelas pontes que as pessoas utilizam para passar por cima da marginal, mas não é possível se permitir que pessoas circulem para as marginais que são via expressa, de alta velocidade. Aqueles que oferecem produtos na marginal. Nós temos hoje pessoas vendendo bolacha, Coca-Cola, o tráfico de motos, enfim. Há outras questões de segurança que podem ser combatidas e deveria ser pela Prefeitura antes de pensar numa medida tão drástica como essa. E que vai impactar, transferir ao cidadão o ônus dessa preocupação com a segurança, enquanto a Prefeitura, que ela deveria estar à frente disso, promovendo essas medidas, o que ela faz é transferir para o cidadão esse ônus, fazendo com que o cidadão demore mais tempo para chegar aonde vai, transitando pelas marginais. Os números revelam que, em questão de acidente, especificamente atropelamento, as marginais tiveram, comparando 2014 com 2013, uma estabilidade, não houve elevação. Isso o senhor acredita que é um outro argumento que reforça que não é a questão da velocidade o ponto principal em segurança nas marginais? Sem dúvida nenhuma. Esses números evidenciam que a questão não está afeta à mobilidade dos veículos, à velocidade dos veículos, mas sim a outras questões que precisam ser enfrentadas. Definir o novo número, o novo índice, o novo limite de velocidade dos veículos que transitam pelas marginais, poderá fazer com que a própria sociedade entenda que o problema está resolvido, quando na realidade nós sabemos que não está. Enquanto tiver ambulantes nas marginais, enquanto tiver aquelas moradias e locais impróprios, o problema é um drama social, mas que precisa ser combatido, enquanto houver pessoas que transitam pelas marginais, que andam pelas marginais, esse risco vai continuar existindo, independente da velocidade do carro. O senhor é paulistano, nascido aqui há 51 anos, mora na cidade. O senhor com certeza acompanha muito as histórias e, na verdade, a história, eu quero dizer, das marginais. Falando da Tietê especificamente, ela é uma via que, por exemplo, o asfalto veio depois das pontes, por isso que era muito baixo e alagava. Aí tivemos de fazer toda a dragagem do rio. O senhor acha que esse é um outro episódio que pode entrar para a história da marginal, essa briga pela velocidade, como circular, não circular e questão de segurança? Se nós conseguirmos sucesso na medida liminar em relação à ação civil pública que estaremos propondo agora, certamente essa questão vai estar superada rapidamente. Eu não acredito que a Prefeitura, na medida em que
a própria Justiça indique que existem outras soluções, que não essa, que a Prefeitura insista nessa medida. Acho que a vontade da Prefeitura é resolver um problema de segurança e apontado outros caminhos que, embora requeram investimentos maiores por parte da Prefeitura, vão fazer com que esses ônus não recaiam sobre os cidadãos e certamente a Prefeitura dará prioridade também para essas outras soluções. O juiz Kenichi Koyama, da 11ª Vara da Fazenda Pública, deu prazo de 72 horas para que a Prefeitura de São Paulo apresente informações após a intimação. No último dia 18 de julho, mais de 28 mil bacharéis em Direito fizeram a primeira fase do 17º Exame de Ordem Unificado em São Paulo. A OAB São Paulo continua acompanhando o andamento do projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, que propõe a extinção da prova. Em outras investidas contra o exame de ordem, já houve até julgado do Supremo Tribunal Federal confirmando a constitucionalidade da prova. A OAB São Paulo reitera que o fim do exame de ordem vai trazer imenso prejuízo para o cidadão, que perderá o filtro que garante a qualidade do advogado que irá defender seus direitos. O andamento da justiça também será prejudicado, uma vez que os magistrados vão enfrentar dificuldades se tiverem de se deparar com postulados por profissionais sem preparação. A segunda fase do 17º Exame de Ordem, com a prova escrita, está marcada para o dia 13 de setembro. A OAB São Paulo oficiou os Tribunais Regionais do Trabalho da 2ª e 15ª regiões. Há mais de um mês, a Justiça Trabalhista segue com a paralisação dos serventuários, numa espécie de greve branca. Você vê agora imagens de uma reunião em que a Ordem traçou uma estratégia para que a greve cause o menor prejuízo possível. Nos ofícios encaminhados aos TRTs, a OAB São Paulo requer o reconhecimento oficial do referido estado de greve e a consequente determinação de suspensão dos prazos processuais. A Ordem também requer que os serviços considerados de urgência sejam prestados. Ofícios também foram encaminhados para o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal. A estratégia da OAB São Paulo para a greve da Justiça Trabalhista prevê outras ações para os possíveis desdobramentos. E acompanhe agora os principais eventos da OAB São Paulo na próxima semana. Aspectos atuais e polêmicos do direito penal econômico é o tema do debate que reúne 3 expositores no plenário dos conselheiros no 3º andar da nova sede da OAB São Paulo, na segunda-feira, dia 27. Separação de corpos, tutelas de urgência e mediação são alguns dos assuntos do seminário Direito de Família e o Novo Código de Processo Civil. O evento está marcado para terça-feira, às 19h. Na quinta-feira, você tem a oportunidade de conhecer soluções financeiras para advogados, uma palestra que trata de organização financeira inteligente e da aposentadoria planejada. Interceptação telefônica, sigilo bancário e meios ocultos de investigação são os temas apresentados no Salão Nobre da OAB São Paulo em evento agendado para a sexta-feira. Mais informações sobre os cursos e palestras da OAB São Paulo você encontra no rodapé do nosso site, no link de cursos e eventos. E você vê agora os destaques desta edição do Jornal do Advogado, que você vai receber no seu escritório ou na sua casa nos próximos dias. Quem nos traz as informações é o jornalista Caco Bovi. Olá, Caco. Olá, Paulo Henrique. A edição de julho do Jornal do Advogado traz em sua capa uma das mais importantes lutas da OAB-SP, que é a defesa das prerrogativas profissionais do advogado. Ela está na Constituição e tem lei própria, mas mesmo assim continua a ser desrespeitada. Há ainda uma entrevista com o vice-presidente da República, Michel Temer. Ele fala das prerrogativas profissionais e também da importância do exame de ordem. É isso aí, Paulo Henrique. Essas e outras notícias estão no Jornal do Advogado de julho. Obrigado, Caco. E esta edição do OAB São Paulo Notícias fica por aqui. Obrigado pela audiência, curta e compartilhe o nosso conteúdo e até a próxima.